Ok? Olá, tudo bom? A paz do Senhor a todos. Estou muito feliz em poder estar falando com vocês, né? Tá passando aquilo que eu tenho aprendido e vivido. E estou bem triste por não poder estar aí, né? Não poder estar abraçando cada um de vocês, conversando, trocando ideias. Mas não pude estar aí. Então, mas quero poder contribuir de alguma forma, né, com esse treinamento. Cíntia pediu para eu estar falando sobre como contar histórias, né? Mas o contar histórias implica em ensinar. E o que é ensinar, né? Ensinar é o processo de mudança de conduta de uma pessoa. Então, ele vai ser o processo de mudança, né? E todo ensino implica em mudanças. No nosso caso, como educadores infantis cristãs, na igreja, nosso objetivo é mudar a conduta dessas crianças para o alvo que é Cristo, para seguir a Bíblia. Então, logo, nosso foco e nossas histórias, elas vão implicar em mudanças de caráter, mudanças de conduta pessoal para uma vida cristã. Ok, agora como contar essas histórias, né? Toda história, né? Todo sermão, toda pregação, todo discurso, ele implica em três partes, ele tem três divisões principais, que é a introdução, o corpo da história e a conclusão. Ok, então toda história, ela que eu for contar para as crianças, ela precisa dessa divisão, né? Até mesmo para facilitar tanto a explanação da história como a compreensão, o entendimento. É até mais fácil para se absorver a mensagem tendo essas três partes. Então é muito importante que quando nós formos preparar a história, a gente divida a história que vai ser contada nessas três partes. Precisa ser preparada uma introdução, precisa ver o corpo da mensagem, a problemática da história e a conclusão ou aplicação na prática para a criança entender como seria aquela história na prática. Ok. A introdução, ela precisa ser curta, precisa ser apresentado o problema e precisa ser apresentado os personagens da história. O ideal é que a introdução ela crie uma curiosidade, ela precisa criar aquela empolgação, né? Para quem está ouvindo ficar entusiasmado, ficar empolgado. Então a introdução ela não pode ter tudo nela. A partir da introdução eu não posso dizer o título, o problema, os personagens, a conclusão, tudo dentro da introdução. Então a introdução precisa ser breve, empolgante e específica. Eu só vou apresentar o problema de uma forma bem resumida, ok? Depois vem o corpo da mensagem, que é onde vai ser apresentado o problema ou a questão principal, a situação principal, como aconteceu e o que foi feito, né, na história. Então, aí vem o corpo da mensagem. E depois, enfim, a conclusão. Eu acho que o que eu estou falando não é nada novo, né? É algo que a gente aprende quando vai fazer uma redação, né? Que é muito semelhante. A diferença é a contação de histórias. O problema é que na prática, muitas vezes a gente não faz isso. Na prática, a gente já chega contando a história. Mas não pode ser assim, principalmente no trabalho com as crianças. Precisa haver toda aquela introdução empolgante para atraí-las a atenção. Se ao chegar eu já conto o nome do personagem e se as crianças já conhecem a história, já morreu para ela. Principalmente crianças de igreja que conhecem muitas histórias bíblicas. Então, a introdução ela precisa trazer aquela curiosidade, trazer aquele sentimento, poxa, eu quero ouvir o final, o que está acontecendo, o que é isso?
Então precisa ser feito uma introdução, depois a mensagem. A conclusão não pode estar dentro do corpo da mensagem, do corpo da história. Não posso colocar a conclusão da história no meio, porque morre, mata toda a história. Então depois de eu dizer toda a problemática, eu passo para a conclusão, e daí eu vou explicar o que fazer na prática. O que aconteceu com o personagem e na prática, o que eu posso fazer na prática, na minha vida. Qual a mudança que vai gerar na minha vida. Ok? Esse é o básico para contar histórias. Quando está se contando história para crianças, tudo muda. Para adulto eu posso falar como estou falando aqui, como eu estou contando uma história qualquer ou uma pregação. Mas para criança, eu preciso fazer algo diferente para chamar a atenção por mais tempo, principalmente se a história requer isso. Então, é importante variar o tom, fazer gestos e principalmente essa questão de baixar o volume, aumentar o volume, atrair a atenção para as crianças, de repente soltar a atenção. É importante ter essa variação, né? Gestos, muitos gestos. Isso vai prender de todas as formas a atenção da criança e a curiosidade. E quando eu conto uma história falando normal, isso pode se perder alguma coisa. Mas quando eu vou contar, mudando cada detalhe, fazendo sons e mudando minha expressão, mudando as vozes, quando Mariazinha for falar, ela fala baixinho. Mas quando o João fala, ele fala gritando. Então eu mudo o tom de voz, mudo o volume da voz, mudo a expressão, mudo os gestos, tudo muda. Tudo isso chama a atenção de qualquer pessoa que está ouvindo, né? E os fantoches, né? A Cíntia vai ensinar vocês a fazerem o fantoche, né? Esse fantochezinho de meia, muito simples e muito legal. Esse daqui é o Nino, ele é o fantoche da minha amiga Ilmara. Diz oi, Nino, pessoal. Oi, tudo bom? Pois é, esse Nino, ele tem uma personalidade, né, que só Ilmara sabe. Então cada fantoche ele precisa ter uma personalidade. Quando você for criar o seu fantoche, você vai dar um nome para ele e criar uma personalidade para ele. O Nino é um típico garoto rebelde, brincalhão, gozador. Ele é um menino que gosta de responder, gosta de brincar, atencioso, não é desobediente, mas é extremamente brincalhão. Esse é o tipo de personalidade do Nino. E cada fantoche precisa ter essa personalidade. Para quê? Para quando for contar uma história com o mesmo fantoche não mudar. Por quê? Se eu vou contar uma história na salinha hoje com esse fantoche, e eu vou contar uma história do coração limpo, por exemplo, né? E o Nino, ele de repente, ele se converte. Quando eu for contar uma outra história e eu vou usar o mesmo personagem com outro nome, as crianças vão saber e vão questionar. Ah, é o Nino. E aí você vai contar a história. Não é o Nino. É outro. É o Joãozinho. Então, para as crianças isso vai fazer muita diferença, né? Para quem está ouvindo. Então, cada fantoche precisa ter a sua personalidade. Outro detalhe, na posição da mão, o fantoche ele precisa estar olhando para as pessoas. Eu não posso colocar o meu fantoche assim, com a cabeça para cima, porque minha mão vai ficar para cima. Ele precisa ficar encurvado, com os olhos na direção das pessoas. E a fala do fantoche eu preciso ter muito cuidado,
para quando eu estiver falando, o fantoche não ficar assim, com a boca aberta. Ele precisa abrir a boca na medida que ele vai falando, para não ficar uma coisa bagunçada, né? Então, se eu estou falando, ele fica com a boquinha fechada. Se ele vai falar, o movimento da boca precisa ser de acordo com o que ele está falando. Não pode, por exemplo, ele está falando e de repente ele para e a voz dele continua saindo. Então é importante ter esse cuidado, fazer a movimentação para que ele olhe para todas as crianças. E um detalhe também importante é a entrada dele e a saída, né? O fantoche, ele não vai aparecer de repente. Ele vem como se fosse subindo a escada, ou pode perguntar, você quer que o fantoche pergunta com as crianças, o fantoche vem de elevador ou de escada? Ah, de elevador, pronto, vai descendo devagarzinho. Ah, de escada, então vem subindo a escada, certo? Então é importante esses detalhes, porque na mente da criança aquilo ali é um ser, é alguém, né, que fala, não é uma coisa, um objeto que está sendo manipulado. Na mente da criança não. Isso é importante que elas vejam aquilo como um personagem e não como uma mentira, né? Tá. Como criar uma peça de fantoche? Aqui tem outro fantoche. Essa aqui é esse fantoche a gente fez agora na Emília. Essa aqui é a Joana. Oi, gente! Tudo bom? A Joana é a minha fantoche, certo? Essa aqui é feita toda de esponja, o nome desse material. Tem também esse outro fantoche, todo de pano. Oi, tudo bom? Esse é o Paulo. Ele já tem as perninhas, todo o corpinho. Esse aqui a gente ganhou essa semana no Ministério. Ok. Então, para fazer uma peça com fantoche, qualquer um pode criar, qualquer professor pode criar essa peça. Apenas precisa fazer o planejamento, né? Ter o problema, o que ele quer contar. Por exemplo, ele quer ensinar as crianças sobre mentira, sobre o falar a verdade, ensinar a falar a verdade, não mentir. Então, vai criar um personagem ou dois a partir de como ele quer contar a história. O máximo que é bom ter na peça de fantoche são 4 fantoches, né? Se for ser trabalhado com algum outro professor, né? Mas o máximo 4 fantoches em uma peça, porque senão vai ficar muitos personagens e as crianças não vão assimilar. Então precisa ter 4 personagens no máximo. Cada faixa etária tem um tempo diferente, né? Crianças de 6 a 8 anos, a peça precisa ter no máximo 6 minutos. Se for mais longa, se for se estender por mais tempo, as crianças ficam dispersas, não dá. De 9 a 12 anos, a peça pode ter entre 6 e 10 minutos, para não ficar cansativo também. E de 13 a 16 anos, a peça pode ter 10 a 12 minutos. Então, o teatro com fantoche, ele precisa ser breve. Eu não vou ficar a aula toda, o tempo da pregação todo, com fantoche. Então, eu preciso ter uma contação de história breve. Então, quando eu for para a salinha com as crianças, eu não vou passar o tempo todo com fantoche brincando com elas. Isso vai dispersar, isso vai tornar sem graça. Então, eu preciso ter um tempo. De 6 a 8 anos, 6 minutos no máximo. De 9 a 12 anos, de 6 a 10 minutos. E de 13 a 16 anos, entre 10 minutos e 12 minutos. Ok? O cenário você pode fazer de diversas formas.
colocando com papelão, com lona, TNT, né? Isso vai de cada criatividade. No planejamento da peça, né? Eu preciso pensar no tempo que ela vai ter, no tema. No tema, por exemplo, na mentira, eu posso colocar um tema criativo, né? Por exemplo, a história da Nina, né? E vou contando a história da Nina, para não colocar tipo a Nina mentirosa. Já tá na cara que a história vai ser sobre mentira. Então colocar um título que atraia, mas que não traga a ênfase de tudo que vai acontecer, né? E o objetivo, eu preciso, no planejamento, identificar o objetivo, o que eu quero ensinar com aquela história, né? Eu quero ensinar sobre mentira, eu quero ensinar sobre obediência, eu quero ensinar sobre fofoca, sobre murmuração. Então, o que eu quero ensinar é o objetivo. Então, quando eu for contar a história, na introdução eu vou transmitir os personagens e começar a história. Na problemática eu vou dizer toda a situação, né? A menina, ela começou a contar várias mentiras e de repente quando ela falou uma verdade, ninguém acreditou nela. E aí, o que vocês acham que aconteceu com ela? De repente traga uma curiosidade, traga um questionamento para a criança e aí vem a conclusão, onde eu vou explanar e explicar na prática o que ela vai fazer, né? Não mentir mais, falar a verdade, a importância de falar a verdade. Então, acho que só. O fantoche, ele precisa ter uma voz, a sua voz específica, eu não posso ficar mudando de voz, roupa, nome, personalidade, né? Como eu já falei. Acho que só. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que eu possa ajudar, né? Vocês podem me ligar. A Cíntia tem o meu número, vocês podem questionar ela. Ou quando eu for aí, na segunda-feira, vocês podem me procurar na casa da minha mãe. E eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, estou aqui. Um beijo para cada um de vocês. Deus abençoe. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma.